Bom, gente, vamos então agora falar sobre. Gente, cadê o bagulho? Aí. Vamos falar um pouquinho sobre citologia hoje, tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente precisa de falar é sobre a diferenciação das células procariontes e eucariontes, tá? Qual que é a diferença entre uma e outra? A primeira coisa que a gente tem que evidenciar é, primeiro, a célula procarionte ela vai ter um material disperso, tudo bem? Se ela tem um material disperso, eu não tenho uma carioteca, eu não tenho um envoltório celular. Outra coisa que ela não tem é organela membranosa. Por exemplo, a única organela que a célula eucarionte tem, que ela vai ter é o ribossomo, tudo bem? Retículo endoplasmático, ela não vai ter complexo de Golgi, e com isso, as funções que ela vai ter que desempenhar são feitas por outros. Por exemplo, quem faz na célula eucarionte, quem faz a respiração ajudando a respiração, é a mitocôndria. Mas aqui na célula procarionte, quem faz a respiração são os pigmentos respiratórios, tudo bem? E aí eu tenho, vamos lá para as estruturas da célula procarionte, tudo bem? O pilus, ou a gente pode chamar de cílios ou fímbrias, tá? Que eles servem para quê? Eles servem para fixação. Eu não vou tentar escrever fixação, porque senão vai dar merda. Fixação, tá? O flagelo, ele serve para quê? Locomoção, tá bom? A gente vai ver isso mais pra frente também, certinho, cada uma das organelas, tá? Os ribossomos para síntese de proteínas. Eu tenho uma cápsula, tá? Proteica, tá? No caso, é uma cápsula de quitina, normalmente. E uma parede celular, tá? Mas a parede celular, ela não é de celulose igual a das árvores. Lembra que as árvores têm parede celular. A das árvores não. Os vegetais, aquilo tudo que está no reino plantae, ele tem parede celular, tudo bem? No caso aqui, a parede celular das células procariontes são diferentes, tudo bem? Elas não são constituídas de celulose, tá? Eu tenho os nucleóides, o nucleóide, que é o DNA que está disperso. Eu também vou ter os DNA circulares, tá? Que estão dispersos no núcleos, que a gente vai chamar eles de... Oh, Deus. Daqui a pouco eu falo o nome para vocês, tá bom? E a membrana plasmática. A célula animal, onde eu vou ter o centríolo, os microtúbulos, os lisossomos, ribossomos, a mitocôndria, a membrana plasmática, o complexo de Golgi, retículo endoplasmático, o citosol, peroxissomo, retículo endoplasmático rugoso e o núcleo, tá? O que a gente pode falar sobre uma, também já trazendo de diferença evolutiva, tá? As células animais e vegetais, elas são muito mais complexas que a procarionte. E esse é um dos motivos que os cientistas eles alegam que o primeiro ser vivo ele foi procarionte, tudo bem? Tá? Então, em algumas condições, e a partir de... tinha condições desfavoráveis, e a partir do surgimento do primeiro organismo, eu consegui evoluir e ter os organismos que eu tenho até hoje. Que eu tenho hoje. Tá? As células vegetais, qual que é a diferença dela da célula vegetal para uma célula animal, tá? Ela vai ter o vacúolo, tá? O cloroplasto, que vai ser a nossa organela responsável por armazenar o pigmento e a clorofila para realizar a fotossíntese, tá? E a parede celular celulósica, tá? Que tem celulose, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre o citoplasma. Quando a gente chega na faculdade, a gente vai falar que o citoplasma é um local, tá? Agora, a nível de ensino médio, o citoplasma é o líquido que fica ali no meio de tudo, tá? Então, o citoplasma seria a região e o aloplasma, o citosol, é esse líquido. Mas assim, não importa muito a nível de vestibular, tá bom? Aí aqui eu tenho, por exemplo, a membrana plasmática, tá? Que ela dá forma à célula, tá? O núcleo e esse citoplasma, essa região de citoplasma, tá bom? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a nossa querida membrana plasmática. A gente fala que ela é um modelo de mosaico fluido. Por quê? Porque ela é fluida, tá?
como se fosse uma geleia, sabe? Ela fica se movimentando, tá? Então ela é composta por uma dupla camada de fosfolipídios, onde essa cabecinha aqui ela vai ser polar, tá? E essa cauda ela é apolar. O que isso aqui diz pra mim? Que essa bicamada lipídica ela vai dar uma característica anfifílica para minha molécula. Eu vou poder ligar, por exemplo, com moléculas polares, como a água, e eu vou poder ligar com moléculas apolares, como, por exemplo, os óleos das gorduras, tá bom? Na minha membrana plasmática, eu também tenho proteínas, tá bom? Eu tenho proteínas para reconhecimento, eu tenho proteínas para permear, para seletividade, tudo bem? E essa é a maior função da membrana plasmática, tá? A membrana plasmática tem função de ser seletiva, de permear o que o que a célula precisa, tá? Bom, e esses glicídios que constituem os glicocálices, eles são os que vão identificar o que eu preciso de me ligar na célula para entrar, tudo bem? Esse glicocálice, ele é responsável por essa identificação. São como como antenas para nossa célula, tudo bem? Então ele vai fazer o reconhecimento celular e, por exemplo, as proteínas movem lipídios e esses fosfolipídios se deslocam pelo plano da membrana. Bom, a parede celular, então, falando um pouquinho então, sobre o tecido vegetal. Tá? Então, tecido vegetal eu vou ter os cloroplastos, tá? Eles vão ser responsáveis, como eu já disse, para armazenar o pigmento clorofila, para poder realizar a fotossíntese. A mitocôndria, que é responsável pela geração de energia através da respiração celular. A parede celulósica, tá? Então ela é constituída de celulose, tá? E aí ela vai dar algumas características muito importantes, por exemplo, quando eu for falar sobre transportes. Quando eu tenho uma célula onde ela fica túrgida, quando ela fica cheia de água, a célula vegetal não estoura, tá? Como pode acontecer com uma célula animal, por exemplo, a hemácia, tá? Por quê? Por causa dessa parede celular, ela confere resistência, tá? Então, qual que é a função da parede celular? Resistência à célula, tudo bem? Os plasmodesmos, que são estruturas como pontes, sabe? Então elas passam pelos poros, então elas também vão trabalhar na permeabilidade dessa parede celular, tá bom? Então eu tenho plasmodesmos, tá? Que está indicado aqui, ó. Parede celulósica, e é isso. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os nossos queridos transportes passivos. Se ele é passivo, ele não gasta energia, beleza? Então a gente tem os transportes aí, agora a gente vai falar sobre os transportes que não modificam a membrana, tá bom? Então, a difusão simples, a gente tem que sempre lembrar, quando a gente fala de difusão simples, lembrar que é a passagem do soluto, tá? Então a gente deveria sempre passar o soluto de um meio hiperconcentrado para o meio hipoconcentrado, porque tudo na natureza tende à estabilidade. A gente falou isso lá na primeira aula, tudo tende ao equilíbrio. A gente falou isso na primeira aula de ecologia, tudo bem? Então, aqui eu tenho uma alta concentração e o meu gradiente de concentração vai para onde eu tenho menos, tudo bem? Para o quê? Para atender a isonomia, igualdade no caso, tá bom? Então, por exemplo, aqui eu tenho um ambiente hipertônico, tá bom? O que significa ser hipertônico? Ter muito soluto, tá bom? Presta atenção nisso. Se ele é hipertônico, ele tem muito soluto, tá? E se ele é hipotônico, ele tem pouco soluto, tá? Mas ele provavelmente vai ter bastante solvente, tá? E aí ele tende ao quê? A ser isotônico, tá bom? Bom, temos a difusão facilitada, que também é a passagem do soluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, só que eu vou ter o auxílio de uma proteína facilitadora. Tá? Então, por exemplo, a insulina, ela não vai lá no sangue e pega a glicose e leva para a célula. Só que, por exemplo, vocês concordam comigo que eu tenho, por exemplo, um carrinho de compras. Nesse carrinho de compras cabe 250 itens. Eu vou lá, pego um item, levo para o caixa. Depois eu vou lá, pego 3 itens, levo para o caixa. Aí eu vou lá, pego 200 e... Eu falei 250 que cabe, né? Pego 250 itens e levo para o caixa. Aí, a partir disso, eu começo a pegar 250. Vai caber mais? Não. Então, a curva, quando forem falar sobre por concentração,
concentração por velocidade, tá? Vai acontecer o quê? Ela vai ser crescente, só que ela vai chegar a um nível e vai ficar estável. Tudo bem? E a nossa querida osmose. A osmose, ela não é a passagem do soluto, ela vai ser a passagem do solvente. Então, eu vou passar do quê? Eu vou passar o solvente, tá? Do meio hipoconcentrado, tá bom? Por quê? Porque eu vou passar o meu solvente. Então, eu vou do meio hipoconcentrado para o meio hiperconcentrado. Por que, por exemplo, quando você taca sal em caramujos, eles morrem? Porque eles desidratam. Por quê? Vamos pensar. O caramujo ele é constituído por maior parte de quê? De água, certo? Então ele vai ser o nosso meio hipotônico em relação quando você taca sal. Tudo bem? Aqui vai ser meu meio hipertônico, tá? Vou colocar HE. Hipertônico. E aqui vai ser meu meio hipotônico, certo? Então o soluto, como a gente pode ver também nessas imagens que eu vou mostrar para vocês, ele vai sair do meu meio menos concentrado para o meu meio mais concentrado, porque ele tende à igualdade, tá bom? Então aqui, ó, eu tenho um meio mais concentrado, tá vendo aqui que tem mais bolinha vermelha? E aqui eu tenho menor concentração. O que está acontecendo com esse soluto? Tá passando, tudo bem? Ou seja, eu vou ter uma diminuição do volume desse aqui que tinha, que é um meio hipotônico, e aumento do outro, que é um meio hipertônico. Tá bom? Agora, transporte ativo. Quando a gente fala de transporte ativo, o pessoal já lembra de bomba de sódio de potássio. Tudo bem? A gente tem que pensar que não existe só a bomba de sódio de potássio. Ela é extremamente importante, tá? Por exemplo, para os nossos impulsos nervosos, tá? Por todo o nosso pensamento, toda a nossa movimentação. Mas a gente tem a bomba de cálcio, a bomba de hidrogênio. Por exemplo, para a contração e relaxamento do músculo, a gente precisa do cálcio. O cálcio ele vai se ligar lá na cabeça da miosina, da quitina, na verdade, para poder fazer com que tenha a contração. Tudo bem? E aí esse cálcio fica armazenado no retículo sarcoplasmático, tá? Que nada mais é que o retículo endoplasmático liso, tá? Das células estriadas esqueléticas, tá? E aí eu tenho o fosfato, quando ele ganha energia, ele manda lá, o nosso querido ATP, ele manda o cálcio para o músculo lá, para se ligar com a quitina, e aí ele volta, tudo bem? Quando ele perde essa energia. Então ele vai, se liga, perde energia, volta. Se liga, volta, tudo bem? Bom, então como que acontece esses transportes ativos? Então ocorre a transferência desse fosfato energético por complexo proteico, tá bom? Aí depois, esses íons, por exemplo, de sódio, da bomba de sódio de potássio, eles são lançados para o meio externo. Outra coisa, quando a gente fala de bomba de sódio de potássio, a gente tem que lembrar o seguinte. Sempre quando for, por exemplo, o momento da sinapse, o K sempre vai entrar, tá? Vamos pensar, sei lá, no nome. Caio, tudo bem? É uma piada meio idiota, estranha, mas funciona, tá? Então, sempre o Caio entra em alguém, mas ninguém entra no Caio, tudo bem? Então, isso significa que durante a sinapse, quando eu tenho a bomba de sódio de potássio e inversão de carga, tá? O meu sódio sai e o meu potássio entra. Ou seja, no estado fundamental, o sódio está dentro do meio intracelular, tá? E o potássio está no extracelular, tá bom? E aí os dois íons de potássio, por exemplo, do meio intracelular se unem a esse complexo proteico, que é o que mostra aqui, tá? Aí esse fosfato já sem energia, que é o que eu falei lá para vocês, ele vai se liberar do complexo proteico. E aí esses íons de potássio são de novo voltados, são jogados para o meio extracelular, que é o nosso famoso estado fundamental, tudo bem? E aí vai se iniciar todo esse ciclo de novo, tudo bem? Deu para entender essa parte aqui? Nara?
Beleza, então. Dava para ter colocado meiose. Bom, então a endocitose vai ser... Aqui a gente vai começar a falar sobre esses transportes que deformam a membrana, tudo bem? Então, por exemplo, a endocitose, a gente vai ter dois tipos de endocitose. Endo significa dentro, cito significa célula, tá bom? Então é quando eu englobo partículas. Então a fagocitose vai ser quando a partícula alimentar ela é grande. Então eu vou lá com os meus pseudópodes, então meus falsos pés, a célula a membrana plasmática ela forma esses falsos pés e engloba esse bagulho. Tá? A gente tem uma célula que é especializada em fagocitose, tá? Uma célula imune, que é o nosso querido macrófago, tudo bem? Então, esses englobamentos de partículas relativamente grandes, tá? E a nossa pinocitose, que vai ser englobamento dessas partículas líquidas ou pequenas por invaginações. Então, eu vou gerando uma invaginação da membrana, tá? É diferente do pseudópodes, tá? Então, a pinocitose, partículas líquidas ou partículas pequenas. Fagocitose, partículas grandes e sólidas, tá bom? E a exocidose, exo significa liberação, tá? Fora da célula. Então, a eliminação de substâncias por meio dessas bolsas membranosas, tá? Quem faz muito essa exocitose? Complexo de Golgi, tá? Então, a função disso é eliminar esses restos da digestão intracelular, tá bom? Além de eliminar essa secreção celular. Agora vamos começar a falar um pouquinho sobre essas organelas citoplasmáticas, tá bom? Gente, lembra da organela da célula procarionte, né, das bactérias e arqueias, que eu falei, que eu tinha esquecido, que é o DNA circular, que confere principalmente resistência às bactérias, porque lá tem, por exemplo, um gene que não tem dentro da molécula de DNA mesmo. Eles chamam plasmídio, tá? Me desculpa, eu tinha esquecido. Bom, então essas organelas celulares, então a gente vai falar um pouquinho sobre retículo endoplasmático. Eu tenho dois tipos de retículo endoplasmático. Eu tenho o retículo endoplasmático rugoso, que ele vai ser responsável por esse transporte de material, tá bom? Mas ele também vai ser responsável pela síntese de proteínas, tá bom? Por quê? Por que ele é chamado de rugoso? Porque ele é um retículo endoplasmático liso, cheio de ribossomos. Por isso ele produz proteínas, porque os ribossomos produzem proteínas. Então ele vai transportar e armazenar proteínas, tá bom? E o liso, que ele vai fazer transporte de material dentro da célula. Lembra que a gente falou sobre o cálcio? Que ele armazena e depois ele libera o cálcio, tá? Além dele inativar e sintetizar os esteróides, tá bom? O liso, ele não tem ribossomos, tá? A gente vai ver isso aqui agora, ó. Nessa micrografia a gente vê a mitocôndria aqui. Então aqui eu tenho... Tá vendo que ele é cheio de pontinho? Tá? Então esse aqui é o meu retículo endoplasmático rugoso, tá bom? Não estou conseguindo ver o liso aqui. Deve estar aqui para trás, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, retículo endoplasmático granuloso, então ele vai ser chamado de rugoso granuloso, tá bom? Então ele fica mais perto do núcleo, normalmente, e o retículo endoplasmático não granuloso fica um pouco mais fora, tá? Ele é uma organela membranosa, tá? E aí lembra que eu falei que as células procariontes não têm organelas membranosas. Nosso querido complexo de Golgi, que ele vai fazer o acúmulo e a secreção. Por que ele vai fazer o acúmulo e secreção? Porque ele é formador de vesículas, tá bom? Ele vai ser cheio dessas bolsas, tá? Dessas bolsas, e aí ele vai liberando essas vesículas para toda a célula com o que ela precisa, tá bom? Então, ele é responsável, por exemplo, aqui na produzida proteína, as proteínas vão para o complexo de Golgi, ficam lá armazenadas, e quando elas são endereçadas, aqui as proteínas são endereçadas, então é aqui que elas ficam sabendo para onde que elas vão, tá bom? Bom, os lisossomos, que eles são bolsas membranosas, tá? A gente lembra de complexo de Golgi bolsa membranosa, tá? Então é parecido, só que o que tem aqui dentro? Enzima digestiva. Então o lisossomo ele é responsável pela digestão intracelular, tá bom?
Então ele vai pegar todas as partículas, seja elas sólidas ou líquidas, e vai fagocitar essa matéria, tudo bem? O peroxissomo, que ele é uma organela extremamente responsável, é extremamente fundamental para a gente, porque ele vai utilizar os ácidos graxos para a síntese de colesterol, tá? na respiração, então ele vai gerar energia. Além dele oxidar essas substâncias tóxicas, tá? Por exemplo, o peróxido de hidrogênio, como o próprio nome lembra, tá bom? O peróxido de hidrogênio, aí o excesso de H+, tudo bem? E ele vai produzir os ácidos biliares no fígado. Se ele produz os ácidos biliares no fígado, o fígado tem pouco ou bastante dessa organela? Tem bastante. Então, por exemplo, se você for pensar no músculo, o que o músculo tem bastante? O músculo vai ter bastante esse retículo sarcoplasmático, tá? Eu falo do esquelético. Tanto, na verdade, os estriados, né? Eu vou ter tanto o retículo sarcoplasmático, quanto eu vou ter também a produção de proteínas. Então, eu vou ter retículo rugoso e ribossomos, tá bom? E aí, onde eu tenho bastante desses ribossomos, por exemplo? Nas pernas, tá? Onde eu produzo mais preciso de produzir mais energia, tá bom? Então, a minha mitocôndria, eu também, por exemplo, eu vou ter muito mais energia, muito mais mitocôndrias nas pernas, tá? Por exemplo, tá? Eu vou ter muita mitocôndria no meu fígado também, tá? Por quê? Porque eu preciso de metabolizar isso tudo que eu estou digerindo, todas essas substâncias. Eu preciso de gerar energia para contração muscular, tá? Para poder fazer essa ligação entre os fosfatos, para que a gente tenha energia, tá bom? Então a mitocôndria ela vai ser responsável pela respiração celular, tá? Então, a gente tem a matriz mitocondrial, tá? Vou tentar desenhar aqui uma mitocôndria aqui rapidinho. Tá? Essa aqui são as cristas mitocondriais, tá? E essa aqui é a matriz mitocondrial, que fica aqui dentro, tá bom? Bom, uma coisa que é extremamente importante a gente falar sobre a mitocôndria é que ela tem moléculas de DNA materno, tá bom? E é só DNA materno. Por quê? Porque quando o espermatozoide, tá? Aqui fica todas as mitocôndrias. E aqui é o espermatozoide. E aqui eu tenho o acrossomo, tá bom? Com a substância aqui, tá? Com o ácido, não lembro qual é o ácido, certinho. Quando ele vai para fecundar, o que acontece? Primeiro, essa capinha aqui, né? Esse acrossomo, ele bate lá na zona pelúcida do ovócito secundário, tá? Para poder deixar com que ele entre, tá bom? E aí, como é muito esforço, o que acontece? Só entra até aqui, ó. E aí, as mitocôndrias do espermatozoide, que eu preciso de muita energia, certo? As mitocôndrias produzem energia. E eu preciso de muita energia pro flagelo, então, para ele conseguir se movimentar. Então, como só entra até aqui, só entra o material genético em si, e o resto, né, no caso, essa parte da célula, eu não tenho DNA mitocondrial paternal, tá bom? Então, eu só vou ter o matriarcal. Não sei se eu posso falar assim, tá? Então, para testes, por exemplo, de acidentes, eles utilizaram esse DNA mitocondrial, tudo bem? Que ele é materno. Os plastos, eu tenho 3 tipos principais de plastos, tá? É materno, isso aí, você mandou agora. Os plastos, eles são responsáveis pelo armazenamento de substâncias. E aí essas substâncias também têm outra função. Por exemplo, eu tenho o cloroplasto, que ele vai armazenar o quê? A clorofila. E aí ele vai ser responsável pela fotossíntese, tudo bem? O cromoplasto, ele vai ser responsável, ele vai armazenar pigmentos, tá? Por exemplo, ele vai armazenar o pigmento laranja para cenoura, ele vai armazenar o pigmento vermelho e por aí vai, tudo bem? E o amiloplasto, o leucoplasto, que ele vai armazenar amido, tá? Então, todos eles armazenam amido de alguma forma, tudo bem? Todos eles são amiloplastos. O citoesqueleto, que ele vai dar sustentação e forma para a nossa querida célula,
tá bom? Ele é importante porque, por exemplo, vamos pensar no nosso esqueleto, tá? Ele é o que não deixa o resto, por exemplo, o músculo, não deixa o tegumento ficar instável, né? Então é o osso que faz com que a gente consiga, por exemplo, se movimentar, tá? Então o esqueleto é extremamente importante para a nossa sustentação e forma. Os centríolos, tá? Que eles são extremamente ligados à divisão celular, só que eles também atuam na produção dos flagelos, tá? Então, se você não tem muito, o homem, se ele não tem muito centríolo, tem uma baixa quantidade de centríolos, ele pode ter ter uma fertilidade, uma taxa de fertilidade menor, tudo bem? E aí os centríolos eles são constituídos de tubulina, tudo bem? E eles são por quê? Eles são formados por esses microtúbulos aqui. O esqueleto também é formado por microtúbulos, tá? Só que são tipos de microfilamentos, de tubulinas diferentes, tá? Acho que enquanto uma é alfa e beta, o outro acho que é gama. Bom, então, centríolo é esses microfibras. E aí, quando eu vou, por exemplo, para a divisão celular, eles vão formar o fuso mitótico, as fibras de Asper, tá? Para segurar os meus cromossomos, que a gente vai ver daqui a pouco. Os nossos flagelos e cílios, tá? Então, os flagelos, como eu disse lá no começo, eles vão ser responsáveis pela locomoção, tá? E os cílios, devia ter colocado ao contrário, né? Porque aqui está a imagem dos flagelos e aqui dos cílios, mas tudo certo. E os cílios para fixação. Tá bom? Então, esse aqui é o movimento dos cílios, tá? E esse aqui é do flagelo. Os cílios, eles também têm uma função de proteção. Por exemplo, existe o epitélio respiratório, tá? Que é o que a gente tem, por exemplo, na nossa traqueia, nos nossos brônquios. E ele é composto de células cúbicas, na verdade, prismáticas e... Células prismáticas, oh Deus. Células cilíndricas, tá? Com células caliciformes, que são as células que formam a mucosa. Elas formam mucina, que quando entram em reação com água, elas formam o muco, tá? E tem esses cílios também, para ajudar a proteger e conseguir com que, por exemplo, esse muco consiga correr pela nossa traqueia, por exemplo, tá bom? E o flagelo, para pela locomoção da célula. Por exemplo, as bactérias têm, e os nossos queridos espermatozoides. Os nossos ribossomos, tá? Que são responsáveis pela síntese de proteínas. A gente viu a síntese de proteínas na aula passada, tá? Então, a gente já tem uma ideia. Então, ele é constituído por uma solubilidade maior e uma solubilidade menor, tá? Então, ele é responsável por essa síntese de proteína. Transformar, pegar os aminoácidos e juntar na proteína, tá bom? O vacúolo, que vai ter uma função de armazenamento, tá bom? Principalmente armazenamento de água, tá bom, gente? Na verdade, a maior parte é água mesmo, tá bom? E o nosso querido núcleo. O que a gente pode falar do núcleo? A gente tem regiões do núcleo, tá? É no núcleo que vai ficar o quê? Para as células eucariontes, é claro. É no núcleo que vai ficar o nosso material genético. Então, tudo que é formado no nosso organismo, todas as informações que estão lá naquele núcleo, tudo bem? Então, por exemplo, eu tenho a região de nucleolo, tá bom? Eu tenho a carioteca, que é a membrana, tá? Que envolve o núcleo. Esses poros nucleares, que lembra por exemplo, na síntese proteica, que eu tenho a fita de DNA, e aí eu preciso que o RNA mensageiro saia do núcleo e vá para o citoplasma, vá para o ribossomo. É por esses poros nucleares, tá? A cromatina, que é essa região aqui, e os cromossomos que ficam aqui nessa cromatina, tá bom? E aí eu tenho dois tipos de cromatina, tá? É importante falar para vocês. Eu tenho a eucromatina, tá? Eucromatina, e eu tenho a heterocromatina, tá bom? A heterocromatina, ela é mais fechada, tá bom? E a eucromatina é mais aberta. Tem gente que faz a piadinha, assistiu uma videoaula uma vez, no professor que falava assim, hétero tem mente fechada, então vamos pensar nisso. Então a molécula vai estar sempre mais fechadinha e a eucromatina está sempre mais aberta, tudo bem? Agora vamos falar um pouquinho sobre os cromossomos.
tá? Então eu tenho dois tipos de cromossomos. Eu tenho os autossômicos, que são aqueles... Por exemplo, o ser humano ainda tem 46 cromossomos na sua célula. Então são 22 pares de autossômicos, tá? Então 44 cromossomos autossômicos, que não são responsáveis pela sexualidade, tá? E eu tenho um par de heterossômicos, que são 2 cromossomos. Então, por exemplo, do homem XY e da mulher XX. Tudo bem? E aí os cromossomos, eles têm uma classificação quanto à posição do centrômero, tá? Essa bolinha preta aqui chama-se centrômero. Tá? Desisti de escrever, desculpa. Então eu tenho o metacêntrico, que, né, tá no meio, tá? O submetacêntrico, que vai estar um pouco acima do meio. O acrocêntrico, que vai ter só uma pontinha, tá bom? E o telocêntrico, que só tem uma das duas partes, tudo bem? E aí, gente, quando a gente vai para um eucariótipo, ele vai classificar assim, por exemplo, ele vai pegar os dois metacêntricos, vai pegar os dois submetacêntricos, porque esses vão ser os nossos cromossomos homólogos, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre o nosso ciclo celular. Então a gente tem algumas fases do nosso ciclo celular, tá? Antes, por exemplo, da célula sofrer a apoptose. A apoptose, a gente tem essa diferença entre a apoptose. A apoptose é a morte programada da célula, tá? E eu tenho, por exemplo, a apoxia, que é a morte por falta de oxigênio e tal, tudo bem? Então, por exemplo, G1, tá? Fase G1. Gap 1. O que significa gap? Stop. Pare, tá bom? Então, o pessoal acreditava que era uma época de parada. Porém, para o ciclo celular, é uma das épocas que ele mais está trabalhando. Por quê? É no G1 que ele está produzindo o RNA, as proteínas. Tudo bem? Por quê? É no G1 que eu estou me preparando para entrar na fase do S, da síntese. Tá? E aí, na fase do S, que eu vou gerar o meu DNA, os centríolos. Então, para gerar DNA, eu preciso do meu RNA. Tá? Para gerar os centríolos, eu também preciso de proteínas. Tudo bem? E os centrossomos também. E no G0, existem células que passam por essa fase de pegar proteína, tá? Ela se dividiu a primeira vez, passou aqui, pegou proteína, e ela vai para G0, tá bom? E a G0 é a fase onde elas não fazem divisão. Por exemplo, tem células que não fazem divisão nunca, e tem células que são programadas a não fazer divisão num certo tempo, e depois fazerem divisão, tudo bem? Por exemplo, tem células totipotentes no chifre do veado, que são estimuladas pelo fototropismo, tá? Então, quando chega, por exemplo, a primavera, os chifres deles começam a nascer, tá? Essas células são excitadas e começam a nascer os chifres, tá bom? E aí no inverno esses chifres caem. Bom, o G2 eu vou começar a formação de ATP, tá? Então aqui eu vou ter muita respiração celular acontecendo. E a tubulina, tá? Que vai ser muito importante para formar o meu fuso mitótico e as minhas fibras de Asper, tá? E aqui é literalmente meus coisas de mitótico, tá bom? E aí a gente está mostrando aqui de uma célula, um ciclo celular, tá? Que não são células de gônadas, tá? Não é, por exemplo, o ovócito secundário e nem o espermatozoide, tá? São células autossômicas. São células somáticas, desculpa. Então, elas vão de uma célula mãe, tá? Eu vou gerar 2 células filhas com o mesmo número de DNA, tá? Então, são células diploides, tá? As autossômicas, então a mitose vai ser a divisão de células diploides, tá bom? Então, eu vou gerar filhas com o mesmo número de moléculas de DNA, tá bom? Então, agora falando um pouquinho sobre a mitose certinho, tá? Então, a mitose é a divisão celular das células somáticas, tá? Como eu disse. Não são das células sexuais, tá? Não são essas células, como eu disse, o ovócito secundário e o espermatozoide, tá? Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre a prófase, tá? Então, o que está acontecendo na prófase?
Na prófase, eu tenho um começo de desaparecimento da carioteca, tá vendo aqui, ó? A minha carioteca está começando a desaparecer e o meu nucleolo está começando a desaparecer, tá bom? Aí os meus centríolos, tá? Estão começando a formar as fibras de Aster, tá vendo aqui? E vão começar a migrar para os polos, eles vão ficar um de cada lado para poder pegar essas coisas. Então, por quê? Por que eu preciso de quebrar essa carioteca? Porque eu preciso que os cromossomos vão para o meio da célula, na próxima fase, que é a metáfase, para a zona equatorial da célula. Então, eu não posso ter nada impedindo. Então, essa carioteca ela é degradada, e aí os cromossomos conseguem passar, tá? E aí eu tenho aqui também a formação de centrossomos. Lembra que a gente já tinha formação de centrossomos antes? Em uma das fases? Aqui ainda continua, tá? Porque a gente vai precisar de muito centrossomo para os cromossomos, tá bom? Então a gente passa para a próxima fase, que é a metáfase. A metáfase, vamos lembrar de meio, e a gente lembra que os cromossomos vai estar na parte do meio, tá bom? Na zona equatorial da célula. Outra coisa que é importante falar da prófase é que aqui os cromossomos eles vão começar a condensar. Então eles estão lá mais de boa, tá? Em eucromatina, e eles vão começar a se condensar. Tudo bem? Por quê? Lembra das histonas, que são proteínas de hereditariedade? Porque elas garantem proteção ao DNA. Então elas enrolam o DNA. Então quando, pensa comigo, num fio, o que é mais fácil quebrar? Quando eu estico ele, quando ele está todo esticado e puxo mais, ou quando ele está enrolado e eu estico? É muito mais fácil quando ele está todo esticado e eu puxo mais, certo? Então é por isso que eu condenso esse cromossomo antes dele sair do núcleo, tá bom? Para movimentar, tá bom? E não quebrar durante coisa. Então os cromossomos na metáfase tá na região equatorial, como eu mostrei aqui, tá? Eu tenho o máximo nível de condensação, tá? Aqui no meio desses cromossomos, dessas cromátides irmãs, tá? E eu tenho a formação dos fusos mitóticos. O que é o fuso mitótico? Isso aqui a gente chama de fibra de Aster. Fibra de Aster é uma das fibras. E isso aqui é o fuso mitótico. Tudo bem? Esse fuso mesmo, tá bom? Onde eu vou segurar esses cromossomos, tá? A anáfase. Deixa eu apagar aqui o slide. Anáfase, então, vai ser... Ana significa quebrar, aqui no caso da mitose, tá bom? Então, eu vou quebrar e separar essas cromátides irmãs, tá bom? E aí, aqui eu também vou ter o começo da citocinese. O que é a citocinese? Quando a célula começa a se dividir em 2, tá bom? Seria mais ou menos isso aqui, tá? Desenhar um pouquinho mais bonitinho. E a telófase, tá? Que é o final da citocinese, tá? Gerando 2 células filhas. Tudo bem? Tá? Então, na telófase, além disso, para que eu gere uma célula filha, eu vou ter que voltar, vou ter que reaparecer com a carioteca, vou ter que reaparecer com o meu nucleolo, tá bom? A cromátide, para poder gerar proteínas de novo, para entrar no ciclo celular de novo, eu vou ter que começar a descondensar ela, porque ela só consegue ser decodificada quando ela está aberta, tá? Porque, pensa, não é muito mais fácil você decodificar algo que está mais visível do que algo que está emaranhado? É o mesmo princípio, tá? Então a cromatina se desenrola para que comece a produzir proteínas de novo, tá? E aí eu tenho a citocinese completa, que é essa separação. Tudo bem? Vamos para os exercícios agora, tá? Deu para entender tudo? Alguma pergunta? Beleza. Ó, dava tempo de ter colocado meiose. Morguei. Bom, então vamos para os exercícios, tá bom? O nível metabólico de uma célula pode ser determinado pela taxa de síntese de RNAs e proteínas, processos dependentes de energia. Essa diferença na taxa de síntese de biomoléculas é refletida na abundância e características morfológicas dos componentes. Blá, 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 blá. Qual linhagem deve ser escolhida pelo pesquisador? Então ele está perguntando de qual linhagem, tá?
vou explicar o que ele está pedindo aqui, tá? Então ele está falando de uma taxa de síntese de RNA e proteína. Então o que eu já tenho que saber? Que para produzir proteína, primeiro, o meu DNA ele tem que estar altamente desespiralado, tá? Porque eu só consigo, lembra que eu consigo ler muito mais fácil quando ele está desespiralado. Então eu vou ter uma eucromatina, região de eucromatina, maior, tá? Do que a heterocromatina. As duas coexistem, tá bom? E eu vou ter um número maior de mitocôndrias e retículo endoplasmático rugoso. Lembra que a função dele é produzir proteína e RNA. Então vamos analisar aqui. Aqui eu tenho, tá vendo que tá muito mais escuro aqui? Então, essa aqui, ó, tá falando pra mim que essa aqui é heterocromatina. Então ela tá bem aspiroladinha. Então tá muito cheio. Eu acho que essa aqui não dá. Essa aqui tem um pouco mais de eucromatina. Tem 4 coisas. Talvez dê pra melhorar. A que apresenta mais eucromatina, menos heterocromatina. O número de mitocôndrias que aqui parece, aqui entre, por exemplo, essas três, é constante. E o maior número de retículo endoplasmático rugoso, que aqui indica pra gente aqui, ó, para a produção de RNA e proteína, é essa linhagem 4. Ou seja, qual que é a linhagem que deve ser escolhida? A linhagem 4, letra D de dado. Exercício 2, tá? Para a identificação de um rapaz vítima de acidente, fragmentos de tecidos foram retirados e submetidos à extração do DNA nuclear, para a comparação com o DNA disponível dos possíveis familiares, pai, avô materno, avó materna, filho e filha. Como o teste de DNA nuclear não foi conclusivo, os peritos optaram por usar também o DNA mitocondrial, para dirimir dúvidas. Vamos pensar aqui. Se o DNA é mitocondrial, da onde que ele veio? Da mãe do indivíduo, certo? Porque é o DNA materno. Vai ter o DNA da parte masculina da família? Não. Então a gente já cancela. 1, 2, 3, certo? E aí, para identificar esse corpo, eu tenho então a avó materna e a filha. Só que tem um problema. Como que a gente descobre isso? Lembra que eu falei que o homem não passa o DNA materno? Certo? Se ele não passa o DNA materno, a filha não vai ter DNA mitocondrial dele. Tudo bem? Então, de quem que pode ser? Só da avó. Beleza? Deu para entender? Que é a letra Dzinha. Vamos lá para mais um. O óxido de cálcio, cuja suspensão em água é muito usada como tinta de baixo custo, dá uma tonalidade branca aos troncos de árvores. Essa é uma prática muito comum em praças públicas e locais privados, geralmente usada para combater a proliferação de parasitas. Essa aplicação também é chamada de caiação e gera um problema. Elimina os micro-organismos benéficos para a árvore. A destruição do microambiente no tronco das árvores pintadas com cal é devida ao processo de... O que acontece? Eu coloco essa substância na árvore e aí eu mato esses micro-organismos. Por que isso ocorre? Vamos pensar. Difusão, pois o cal se difunde nos corpos dos seres do microambiente e os intoxica? Não. Eles não se difundem no corpo deles para intoxicar, tá bom? Por osmose, pois o cal retira água do microambiente, tornando-o inviável para o desenvolvimento dos micro-organismos. Essa aqui está corretinha, tá bom? Porque esse óxido de cálcio vai atuar como soluto. Então ele vai colocar, por exemplo, vai gerar um meio hiper, tá? Enquanto a árvore é um meio hipo. Então eu vou deixar seco, vou deixar menos úmido, e a gente sabe que micro-organismos preferem lugares úmidos, tá bom? Então a nossa resposta é B, tá bom? Eu nem vou ler o resto depois, quem quiser, só dá uma lidinha aí, tá bom? Bom, e o exercício 4, a ricina, uma substância tóxica extraída da mamona, liga-se ao açúcar galactose, presente na membrana plasmática de muitas células do nosso corpo. Após serem endocitadas,
penetra no citoplasma da célula, onde destroem os ribossomos, matando a célula em poucos minutos. O uso dessa substância pode ocasionar a morte de uma pessoa ao inibir diretamente a síntese de... O que a pessoa podia pensar? Sei lá, podia pensar em carboidratos, porque fala da lactose, tá bom? Mas, como ele vai distribuir os ribossomos, qual que é a função do ribossomo? Produção de proteínas. Então, a nossa letra certa é a D. Tudo bem? Gente, a aula de hoje foi isso, tá? Muito obrigado, tá, por vocês terem assistido.